Boa noite a todos. Dando continuidade ao nosso estudo do Livro dos Espíritos, onde nós estamos estudando o capítulo 6, Vida Espírita. Vou fazer aqui, Kardec me perdoe, uma breve correção sobre esse título. Na realidade, é a vida dos espíritos, ou então a vida espiritual. Porque tem muito espírito que não é espírita. Aliás, a grande maioria dos espíritos não são espíritas, não é? Alguns espíritas até deixam de ser espíritas quando chegam no mundo espiritual e se encontram numa situação de dificuldade, dor e sofrimento. O Livro dos Espíritos é a filosofia, é um livro filosófico da doutrina dos espíritos, que nos mostra claramente a relação entre o mundo material e o mundo espiritual e as consequências desta relação. Nos ensina como funciona o mundo espiritual. Nos ensina como será a nossa situação depois do retorno à pátria espiritual. É um livro que deve ser estudado, é um livro que deve estar na cabeceira da nossa cama, quando nós ouvirmos, vermos algo que não compreendemos sobre a doutrina espírita, a resposta, com certeza, estará nesse livro. É um livro de perguntas e respostas, de uma leitura fácil, inteligente, e que nos dá a certeza do que nos aguarda no mundo espiritual. Antes de entrar na leitura propriamente dita, nós vamos fazer uma leitura comentada. Nós não somos professores, estamos estudando juntos. Ninguém vai pegar esse livro, ler uma vez, estudar uma vez e ficar por isso. É livro para se ler, estudar pelo resto da vida. Quem sabe assim a gente consiga aprender uma pequena parte. Há algumas dúvidas que nós temos, dúvidas razoáveis, sobre a nossa condição no mundo espiritual, a condição dos nossos parentes, queridos e amados, que já retornaram à pátria espiritual, a nossa possível condição. Por que possível? Porque depende de nós. A situação que vamos nos encontrar no mundo espiritual depende única e exclusivamente de nós. E vai ser explicado aqui por quê. Nós acreditarmos ou não no mundo espiritual não faz a menor diferença. Nenhuma diferença. Aliás, se você acreditar no mundo espiritual e isso lhe levar a uma transformação moral, aí fará diferença. A sua condição vai ser bem melhor no mundo espiritual do que a daqueles que simplesmente preferem ignorar e continuar a vida com seus erros, acertos e com as dificuldades que a gente vive. As dificuldades morais que nos levam a cometer os equívocos. A doutrina dos espíritos não é uma religião. A doutrina dos espíritos é uma filosofia de vida. Ela tem seu aspecto religioso. Ela nos ensina, mostra e comprova que Deus existe. E nos faz compreender Deus e as leis que regem todos os universos.
tem seu aspecto religioso, porque nos mostra exatamente esta ligação que nós temos com as leis universais que chegam até Deus. Como filosofia de vida, ela nos ensina a nos modificarmos para melhor, mostrando a consequência dos acertos e dos erros. Então, enquanto filosofia, nós podemos nos transformar moralmente. A busca pelo conhecimento, o estudo destas consequências, nos leva a algumas indagações. Quem aqui não já pensou na morte? Naquele momento em que nós iremos desencarnar. E iremos. É a única certeza absoluta que nós temos na vida. Quem aqui já não se perguntou como será a nossa situação no mundo espiritual? Quando, libertos do corpo físico, nós retornamos à pátria espiritual. Viramos anjo? Saímos voando? Vamos ficar dormindo, esperando o dia do juízo final? Quem aqui não se perguntou? Vamos estar felizes, encontrar nossos parentes, as pessoas que nos amam, os nossos amigos, que já foram? Começando, só para exemplificar, uma pergunta simples. Se nós não levamos nada para o mundo espiritual, nenhum bem material nós conseguimos levar. O corpo vai para debaixo da terra, vai ser cremado, vai se retornar à natureza. Como vamos acordar no mundo espiritual? Todo mundo nu? Vai ter roupa? De onde vem aquela roupa, se tiver? Quem confecciona? Vão ser levados para um hospital, se Deus quiser? Quem construiu? E aqueles equipamentos? Os remédios? De onde vem? Como é feito? Como é a nossa vida no mundo espiritual? Primeira leitura, Livro dos Médiuns, a ciência do tripé que compõe a doutrina espírita. Capítulo 8, Laboratório do Mundo Invisível, página 143. Kardec tinha essa dúvida. E graças a Deus, intuído foi, perguntou aos espíritos da codificação de onde vem essa roupa. Dizemos que os espíritos se apresentam vestidos de túnicas, de panos flutuantes, ou mesmo com suas roupas comuns. Os panos soltos parecem ser costume geral no mundo dos espíritos. Pergunta-se, onde vão pegar as vestimentas, em tudo semelhantes àquelas que usavam em vida, com todos os acessórios do traje? É certo que não levaram esses objetos com eles, pois ainda estão aqui à nossa vista. De onde provém o que usam no outro mundo? Esta questão sempre intrigou. Para muitas pessoas, era um assunto de simples curiosidade. Entretanto, confirmavam a questão de princípios
de grande importância, porque sua solução nos colocou no caminho de uma lei geral, que igualmente encontra aplicação no nosso mundo corporal. Muitos fatos vieram complicar a questão e demonstrar insuficiências das teorias que tinham sido aventadas. Podia-se, até certo ponto, aceitar a existência do traje, porque se pode considerá-lo como fazendo parte do indivíduo. O mesmo não se dá com objetos acessórios, como a tabaqueira do visitante da dama doente, que falamos do item 116, no item número 116. Notemos aqui que não se trata de um morto, mas de um vivo, e que esse senhor, quando veio em pessoa, tinha uma tabaqueira em tudo semelhante. Onde, então, seu espírito, Kardec fala que antes de desencarnar, ele recebeu a visita dessa pessoa, e essa pessoa se apresentava com a tabaqueira, um objeto onde guardava o tabaco. Onde, então, seu espírito, quando apareceu para Kardec, teria tirado o material para aparecer para ele, para os médiuns, com a tabaqueira. Onde então esse espírito havia encontrado aquela que trazia quando estava ao pé do leito da doente. Podemos citar um grande número de casos nos quais espíritos de mortos ou de vivos apareceram com diversos objetos, como bengalas, armas, cachimbos, lanternas, livros. Tivemos então o pensamento de que os corpos inertes poderiam ter seus análogos etéreos do mundo invisível, que a matéria condensada de forma que forma os objetos poderia ter uma parte quintessenciada escapando aos nossos sentidos. Essa doutrina não é destituída de verossimilhança, mas não podia explicar todos os fatos. Havia um, sobretudo, que parecia desafiar todas as interpretações. Até agora se tratou de imagens ou aparências. Vimos que o perispírito pode adquirir as propriedades da matéria e se tornar tangível, mas essa tangibilidade é apenas momentânea e o corpo sólido se desvanece como uma sombra. Isso já é um fenômeno extraordinário, mas maior ainda é a produção de matéria sólida, persistente, como provam numerosos fatos autênticos, notadamente aqueles da escrita direta, que trataremos em detalhes num capítulo especial. Entretanto, como esse fenômeno se liga intimamente ao assunto que estamos tratando no momento, e que representa uma das aplicações mais positivas, anteciparemos a ordem em que deveria aparecer. A escrita direta, ou pneumatografia, é a que se produz espontaneamente, sem o recurso da mão do médium, nem do lápis. É suficiente tomar a folha de papel em branco e que se deve fazer com todas as precauções necessárias para se assegurar que não se pode ser vítima de outra trapaça. Dobrá-la e depositá-la em qualquer parte, numa gaveta ou simplesmente sobre um móvel. Se houver condições convenientes, a fim de um tempo mais ou menos longo, aparecerão sobre o papel caracteres traçados, signos diversos, palavras, frases e até comunicações. O mais frequente com uma substância cinzenta, semelhante ao grafite. Outras vezes com um lápis vermelho de tinta comum e mesmo de tinta de impressão. Eis o fato em sua simplicidade e cuja reprodução, ainda que pouco comum, não é muito rara, porque há pessoas que a obtêm com facilidade. Se colocássemos um lápis junto ao papel, poderíamos crer que o Espírito se serviu dele para escrever. Desde que o papel é deixado inteiramente só, é evidente que a escrita é formada por uma matéria nele depositada, de onde o Espírito pegou essa matéria. Tal é a questão e cuja solução fomos conduzidos pela tabaqueira,
a que nos referimos há pouco. Aí ele usa o emprego dos espíritos, a explicação do espírito São Luís. Citamos um caso de aparição de pessoa viva. Esse espírito tinha uma tabaqueira e tomava pitadas. Experimentava a sensação de que se sente em tal ação? Resposta de São Luís: não. Essa tabaqueira, é interessante aqui, viu, Felipe? Para quando nós encontramos nas reuniões mediúnicas e os espíritos que vêm da Umbanda, que falam que estão procurando o cachimbo para dar uma pitada, as pessoas pensam que isso é algo que vai fazer mal ao espírito, porque ele vai fumar cachimbo. Isso é apenas uma ideoplastia. Ele se apresenta assim porque ele quer se apresentar. Não existe fumo, não existe tabaco, não existe câncer, não existe doença. É uma simbologia. E algumas pessoas criticam porque não estudaram a doutrina espírita. Essa tabaqueira tinha a forma daquela da qual ele se servia habitualmente e que estava em sua casa. O que era essa tabaqueira nas mãos desse homem? Uma aparência. Era para que a circunstância fosse notada, como de fato foi, e que a aparição não fosse tomada por uma alucinação produzida pelo estado de saúde da vidente. O espírito queria que essa senhora acreditasse na realidade de sua presença e tomou todas as aparências da realidade. A terceira pergunta. O senhor diz que é uma aparência, mas uma aparência nada tem de real. É como uma ilusão de ótica. Queremos saber se essa tabaqueira era apenas uma imagem da realidade ou se havia qualquer coisa de material. Aí São Luís responde: certamente, é com a ajuda desse princípio material que o perispírito toma a aparência das vestimentas parecidas àquelas que eu usava quando vivo. Nota. É evidente que é necessário entender aqui a palavra aparência no sentido de aspecto, imitação. A tabaqueira real não estava lá. Aquela que o espírito tinha nas mãos era só uma representação. Era então uma aparência comparada à original, ainda que formada de um princípio material. A experiência nos ensina que não devemos tomar ao pé da letra certas expressões empregadas pelos espíritos, interpretando-as segundo nossas ideias. Nos expomos a grandes decepções. Por isso é necessário aprofundar o sentido de suas palavras. Todas as vezes que se apresente a menor ambiguidade, é uma recomendação que nos fazem constantemente os próprios espíritos, sem a explicação que pedimos a palavra aparência. Constantemente reproduzida nos casos semelhantes, poderia dar lugar a uma falsa interpretação. Nós percebemos o quê nisso aí? Primeiro, percebemos a seriedade do estudo que Kardec fazia. Cientificamente, ele vai explicar que um fato, a tabaqueira, a aparência da tabaqueira, a tangibilidade, a pessoa poder pegar na tabaqueira, é formada pela mesma lei que forma as nossas roupas do mundo espiritual. Mas cabe aí uma nova indagação. Nós vamos entrar no Livro dos Espíritos. Nós, com o nosso conhecimento que temos agora, conseguimos plasmar
fabricar esta roupa no plano espiritual. Nós temos a capacidade que São Luís falou, que o espírito que segurava a tabaqueira, através da sua vontade, construiu no mundo espiritual algo daquela forma. Mas nós saberemos fazer isso? Claro que não. Claro que não. Por isso que os bons espíritos, os engenheiros do mundo espiritual, nos socorrem nesse momento. Todo espírito com conhecimento é capaz de fazer. Todo espírito com conhecimento e o uso de uma pessoa encarnada, dotada de uma capacidade de doação de fluido, chamado ectoplasma, pode materializar, tornar visível a nós todos qualquer objeto, se tiver o conhecimento. Não é moral, é conhecimento. Se ele tiver a capacidade intelectiva de fazer o processo, ele faz. Então, entrando agora no nosso assunto, que nós vamos ver que está muito relacionado ao que a gente viu até agora. Percepções, sensações e sofrimento dos espíritos. Pergunta 237. Kardec pergunta: a alma, uma vez no mundo dos espíritos, conserva as mesmas percepções que tinha nesta vida? A resposta: sim. E outras que não possuía, porque o seu corpo era como um véu que as obscurecia. A inteligência é um atributo do espírito, mas se manifesta mais livremente quando não tem entraves. Quando nós reencarnamos, nós passamos por um processo de esquecimento. É a misericórdia de Deus. A misericórdia de Deus nos faz esquecer quase tudo que nós trazemos no nosso arcabouço de memórias espirituais. Todas as experiências vividas, tudo que aprendemos, tudo que sabemos é nosso. Ninguém tira de nós. Conhecimento é a única coisa que nós levamos de volta ao mundo espiritual e será sempre nosso. Pela misericórdia de Deus, pela nossa condição evolutiva, Deus faz com que nós esqueçamos. Por quê? Porque não teríamos condições de lembrar todo o mal que fizemos no passado. Nós olharíamos para aqueles que caminham conosco e veríamos aqueles que nos mataram ou aqueles que nós matamos. E como iríamos nos reconciliar com os nossos adversários enquanto caminhamos com eles? Então, a misericórdia, o amor e a bondade de Deus faz com que nós esqueçamos quase tudo. Mas tudo que nós fizemos tem consequência. Em dado momento da nossa encarnação, um gatilho é disparado. Uma situação, um fato de grande emoção, uma tragédia, dispara um gatilho e algumas lembranças retornam. Aí nós vemos filhos que são abandonados, pais que são abandonados, maridos que matam esposas, esposas que matam maridos, vizinhos que se matam, pessoas que se perseguem no trabalho, amigos que só são amigos pela frente. Todas essas situações são as consequências
do nosso comprometimento nas vidas passadas. É a bondade de Deus. Aí retornamos à pátria espiritual. Os espíritos são pessoas que se despojaram do corpo físico, mas retornam ao mundo espiritual exatamente igual, com os mesmos pensamentos, com os mesmos sentimentos, com as mesmas vontades, com os mesmos gostos, com os mesmos vícios, com os mesmos defeitos, com os mesmos acertos. Exatamente assim. E essa condição é que vai ser exatamente a forma que nos encontramos após o desencarne. Sentindo fome, sentindo sede, sentindo dor. E há aqueles que tiram a própria vida, que vivem incessantemente o momento da morte, repetidamente, o ato do suicídio, com todas as dores, até que um dia um grupo de pessoas com boa vontade e amor no coração decidem estudar, desenvolver e praticar a maior caridade de todas que se pode ser feito durante uma encarnação. Servir como medianeiros, médiuns, para resgatar estas pessoas no inferno que se encontram, retribuindo aquilo que um dia fizeram por nós. E muitos dos que são resgatados foram conduzidos à dor e o sofrimento pelos próprios médiuns. A mediunidade com Cristo é, sem dúvida, a maior caridade que nós, enquanto encarnados, podemos fazer. Questão 238. As percepções e os conhecimentos dos espíritos são ilimitados? Ou seja, sabem eles todas as coisas? A resposta: quanto mais se aproxima da perfeição, mais sabem. Espíritos de hierarquia superior possuem um amplo universo de conhecimentos. Os espíritos inferiores são mais ou menos ignorantes com relação a todas as coisas. Explicação: espíritos superiores e inferiores no sentido de mais evoluídos e menos evoluídos. Ninguém é superior a ninguém, ninguém é inferior a ninguém. Cada um está no seu patamar de evolução. Ele diz, deixa claro, que Kardec diz que a evolução moral é uma consequência da evolução intelectual. Então, nós conseguiremos evoluir moralmente à medida em que formos evoluindo intelectualmente, à medida que formos aprendendo estas verdades. E aprendendo no sentido de compreendê-las e praticá-las. Compreendendo estas verdades, a nossa transformação moral passa a ser obrigatória, porque nós sabemos que um pensamento que não seja no bem terá consequência para nós. E as consequências do que não é bom não são boas.
Então, quando lançamos um pensamento de inveja, nós estamos lançando para aquela pessoa que invejamos um sentimento. E o sentimento vai atingir aquela pessoa. Quem não já passou por esse problema? Todos nós já sentimos isso. E sabemos o quanto isso nos derruba. Não é verdade? Tem nada pior do que você ser vítima de uma pessoa invejosa, só lançando para você o tempo todo energias ruins. Se você não souber se proteger, enviando de volta energias positivas, isso lhe derruba. E derruba a ponto de aparecer até doença no corpo físico. Nós lemos no nosso estudo, um dia desse, acho que faz um ano, tem bem 10 anos que a gente estuda esse livro, não consegue terminar, algo sobre o mal olhado. Sobre o famoso quebrante. Sobre alguém chegar na sua casa e as plantas murcharem. Sobre, a partir de dada certa visita, tudo se desarranja na sua vida. Tudo passa a dar errado. Um pensamento. Esse pensamento trará consequências no mundo espiritual, pois a cada um será dado de acordo com as suas obras. Orai e vigiai é o ensinamento. Orar sempre para permanecer com um padrão vibratório elevado, criando em torno de si um ambiente positivo. Pensamento positivo sempre. E vigiar os pensamentos. Porque tudo acontece na nossa mente. Pergunta 239. Os espíritos conhecem o princípio das coisas conforme a sua elevação e a sua pureza. Os espíritos inferiores não sabem mais do que os homens. Aqui cabe uma pergunta para que a gente raciocine. Vocês acreditam que um bom espírito, um trabalhador na seara do Mestre Jesus, com toda essa humanidade perdida que nós estamos vendo aí, com tudo de ruim que está acontecendo aí, com tanta gente precisando de amparo e socorro, o espírito bom vai chegar para responder as suas perguntas num cartomante, numa pessoa que bota baralho, que lê a mão, essas coisas. Você acha mesmo que o espírito bom vai deixar de estar fazendo bem a milhões de pessoas para vir responder as suas perguntas? Cara, com quem eu vou casar? Será que eu vou arranjar um marido rico? Será que esse namorado é certo? Sinceramente, vocês acham isso possível? Não. O espírito que vai estar lá e vai estar para atender e dizer as suas respostas, que vai dizer exatamente o que você quer ouvir e nunca o que você precisa ouvir. Ninguém sai triste de um cartomante. Ninguém vai para o cartomante para sair de lá triste. Você vai sim arranjar um namorado louro, alto, atlético e rico, muito rico. Você vai ganhar aquele emprego. Jogue na Mega Sena que você vai ganhar. Pode continuar jogando. Com certeza absoluta. A linha da sua mão diz aqui que você vai ganhar muito dinheiro. Coitado, passa fome o resto da vida. Nenhum espírito bom vai se prestar a esse papel. E os espíritos são as pessoas que desencarnaram. Nós olhamos
a grande maioria da humanidade, essa humanidade que nós estamos vendo na nossa sociedade, imagine as pessoas que nós conhecemos. Imagine as pessoas que vocês conhecem. Quem dessas pessoas vai desencarnar e retornar à parte espiritual como um bom espírito? Quem? Ninguém? É isso mesmo. Nós somos os espíritos inferiores que vamos dar essas notícias. Que vamos se aproximar de alguém, porque nós vamos gostar do que ela tem, a energia, o prazer, a sensação. Vamos vampirizar aquela pessoa e na hora que ela quiser uma resposta, para satisfazê-la, para que ela nos dê mais energia, nós vamos dar a resposta. Nós somos os espíritos inferiores. Porque queremos ser. Porque gostamos de ser. Porque nós não largamos o cigarro, a bebida. Não largamos. Nós não deixamos de ir para uma praia, para o cinema, para o futebol, para servir a Jesus. Não largamos. Mas preferimos ser espíritos inferiores. A cada um segundo as suas obras. (240) Os espíritos compreendem a duração do tempo como nós? Não. E é isso que faz com que nem sempre nos compreendamos quando se trata de fixar datas ou épocas. Comentário. Os espíritos vivem fora da percepção do tempo, como nós o compreendemos. A duração para eles praticamente não existe, e os séculos, se longos para nós, não são mais do que instantes que desapareceram na eternidade. Da mesma forma que, para aquele que se eleva no espaço, as desigualdades do solo se apagam e desaparecem. Hermínio Corrêa de Miranda. O tempo é um lugar. Um lugar que nós podemos visitar. Nós classificamos o tempo como uma unidade de medida. O dia, para nós, é o amanhecer do sol, café da manhã. A gente acorda o café da manhã, faz alguma coisa, almoça, faz mais alguma coisa, janta, faz mais alguma coisa, dorme, acabou o dia. Isso é o tempo para nós. Agora, para um espírito que se encontra nas trevas, que não consegue dormir porque os gritos alucinantes, o choro, a dor, que não tem o que comer, apesar da fome, porque lá só tem lama, enxofre e fogo. Como é que ele vai saber? Como é que ele vai contabilizar o dia que passou? Ele se confunde. Assim como os bons espíritos que não precisam dormir, espíritos elevados se alimentam, aurem as suas energias do ambiente em que se encontram. Não dorme, não tem sono. É trabalhando em prol dos inferiores o tempo todo. Então o tempo, na realidade, são as nossas lembranças. As nossas lembranças, a nossa memória, é onde está guardado tudo que nós vivemos. E nós podemos visitá-las. Quem duvida, procure a Carla Karenina, que ela faz regressão de memória e terapia de vidas passadas. E você passa a acreditar.
é uma ciência. Buscando o conhecimento, nós vamos descobrir que nós, espíritos imortais, é que construímos o nosso futuro. Se nós construímos o nosso futuro, o que há para frente são possibilidades, futuros possíveis, que Deus, na sua onisciência, conhece todas as possibilidades. Mas se hoje, nesse momento, ouvindo essa ladainha, mesmo sem compreender quase nada, nós decidimos nos transformar moralmente agora, abandonar todos os nossos equívocos, fazermos hoje um exame de consciência do dia de hoje e ver tudo que nós fizemos de errado. E vermos também tudo que nós poderíamos ter feito de bem para os outros. E amanhã nós fizermos um pouco mais de bem do que o que nós fizemos hoje e errarmos menos do que o que nós erramos hoje. Nós modificamos o nosso futuro. Porque tudo não é consequência. Os nossos erros têm consequência. Dor e sofrimento. Nossos acertos têm consequência. Paz e felicidade. Quando nós modificamos as nossas ações, atitudes, pensamentos, nós modificamos o nosso futuro, porque nós mudamos as consequências. Por isso, eu sempre digo, sofre quem quer sofrer. Quem gosta de sofrer. Quem se acomoda no sofrimento. E admite permanecer nesse sofrimento na próxima vida. Mas devemos nos lembrar que entre as vidas há um espaço de tempo, o que a espiritualidade convencionou chamar de erraticidade. E nesse período, como espíritos errantes no mundo espiritual, nós podemos passar séculos, milênios. Nós atendemos certa vez um espírito de antes de Jesus, nunca nem tinha ouvido falar em Jesus. Não quer dizer que ele não tenha encarnado nesse período. Quer dizer que ele voltou a viver aquela encarnação, as memórias dele. Quem aqui assistiu ou leu o livro Nosso Lar? André Luiz era uma pessoa respeitável, trabalhador, médico. Atendia alguns pacientes ao final do expediente de graça. Lógico, meio que empurrado, porque boa era a secretária, a atendente. Mas ele atendia. Pessoas que pagavam a ele com boa vontade com frango. Mas ele atendia. Era uma pessoa comum. Não fazia mal a ninguém. Fazia mal a ele. Como fumante, como alcoólatra, fazia mal a ele. E esse mal causou-lhe o desencarne. E foi taxado de suicida no umbral onde ele se encontrava. E era para ter ficado lá uns 300 anos. Ficou só 8, por quê? Porque atendia aquelas pessoas que não tinham dinheiro para lhe pagar ao final do expediente. Mesmo contra a vontade. O bem é um bem. Mesmo contra a vontade, aquele bem teve grandes consequências boas para ele. Aquela situação
daquele homem, nós vamos trazer para a nossa vida. E com a consciência aberta, nós vamos merecer um brauzinho daquele, leve? Vamos? Qual o bem que nós estamos fazendo para merecer? Pelo menos aquele, um brauzinho ali, que é leve, né? Ali é espiritismo de florzinha, como eu chamo. Bem leve. Porque ali é leve. Ali é leve. Ele não foi esquartejado, ele não foi estrupado, ele não foi queimado, ele não foi cozido, ele não foi chicoteado. Então era leve. Bem leve. Nós vamos merecer pelo menos aquilo. Qual o bem que nós fazemos para merecer, vamos dizer assim, um inferno leve? Com a mão na consciência. Oh, tá vendo, Sula? Tem que merecer. Tá merecendo jamba doidada aí no teu carro. O que é que nós fazemos para termos de consequência menos sofrimento e menos dor? Eu costumo sempre repetir, e repito sempre, que nós só vivemos a consequência. Tudo que nós vivemos, todos os momentos de nossas vidas são as consequências. Nós só não vivemos as consequências na primeira encarnação. Na primeira encarnação, que por justiça teria que ser no mundo primitivo, na idade das cavernas, das pedras. Por justiça, se houve alguns espíritos que viveram aquilo, todos nós teremos que viver, temos que ter vivido também. Senão Deus seria injusto. Então, naquela primeira encarnação, nós não tínhamos consequências, na primeira encarnação, nós não tínhamos consequências a viver. E aí a gente pode filosofar e pensar que pode ser que nós temos vindo de outro planeta e esse planeta é evoluído. Mas, por consequência, nós devemos pensar que eu estou falando da primeira em qualquer planeta. A primeira encarnação como homem, nós não teremos consequências para viver. Depois daí, nós só vivemos as consequências, boas ou ruins. O presente é a consequência do passado. Mas o futuro será a consequência do presente. Então é no presente que nós construímos o nosso mundo espiritual, a nossa situação. Como nós vamos estar? Tem um livro bastante interessante chamado Morri. E agora? Façam-se esta pergunta. E agora? Não precisa nem imaginar um local onde a gente vai estar. Mas e agora? Independente de onde estejamos. E agora? A nossa consciência vai trazer para nós tudo sem um segundo escapar. E a nossa consciência vai nos julgar com o mesmo critério que nós julgamos os nossos irmãos. O mesmo. Se nós não somos benevolentes com as pessoas, ixi, a roupa dele, uma roupa quadriculada. O que esse cara está fazendo aqui, de amanhã está com lá. É muito hipócrita. Esse mesmo critério nós vamos usar para nos julgar. No primeiro momento que nos encontrarmos no mundo espiritual. E isso vai ser gritado em alto e bom som para todos os espíritos escutarem.
cada segundo de nossa vida. Todos os erros serão mostrados para todos os outros que se encontrarem na mesma faixa vibratória. Então, se você gosta disso ou daquilo, isso ou aquilo vai lhe atrair para junto de outros espíritos com os mesmos gostos, com os mesmos sentimentos, com as mesmas vontades, com os mesmos vícios, com as mesmas taras. Pensem muito bem. Antes de dormir, pensem que cada noite nós morremos e vamos para o mundo espiritual. Só o corpo descansa. Nos libertamos momentaneamente da âncora que nos prende ao mundo material e vamos para o mundo espiritual. Exatamente para o mesmo local que nós estamos construindo para nos receber depois da morte. A única diferença é que quando desencarnar, não tem volta. Pelo menos até merecer uma próxima encarnação. Kardec tinha um sonho. E o sonho de Kardec era que este conhecimento faria com que toda a humanidade se transformasse para melhor, moralmente. Kardec era um revolucionário, assim como Jesus. Ele queria revolucionar a humanidade para melhor. Infelizmente, nem Jesus conseguiu. Nem Kardec. Pelo simples fato é de que Jesus não salva ninguém. Kardec também não salva ninguém. Nós somos os únicos que podemos salvar a nós mesmos. Se não decidirmos com sinceridade nos melhorar, haverá prantos e ranger de dentes. Que Deus permita a nós todos um momento de reflexão hoje, para que amanhã nós sejamos um pouco melhores do que o que fomos hoje. E que permita também, por excesso de misericórdia, muitos amanhãs, mas muitos, porque temos muito que melhorar. Que Deus abençoe a nós todos.